pessoas ficam fantasiando os mentores, acreditando que esses caras são super poderosos. Aí tá aí, ó. A cigana, bonitona, né? Acreditando que ela sempre vai ser essa personagem, mas não, ó. Ó a realidade. Não, muitas vezes é uma senhora. Uma cigana que tá ali, que morreu queimada. E hoje tá aí desempenhando o trabalho de cigana. Entende? Tá aí, ó. O preto velho. Não, às vezes não é aquela entidade ancestral. Um cara que morreu como escravo mesmo. A vida como ela é. Tá aí, ó, o Exu Caveira. Achando que é esse cara aí, todo mundo achando que ele é esse demôniozão, não sei o que. Não, ó. Às vezes ele é só um médico. É só um médico. Isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, falar sobre isso aqui é muito importante. Certo? Por quê? Nesse vídeo que eu mostrei pra vocês, eu vou mandar pra vocês depois, pra vocês verem com mais calma. Mas assim, né? Tem muitas pessoas que pegam a figura do mentor, esse arquétipo, e potencializam. Potencializam. Né? E o que acontece muitas vezes? Eles enxergam essa figura de Exu, né? Aquele cara da capa preta, aquele cara que vem da catacumba, aquele cara que trabalha ele é polícia do umbral. E não, muitas vezes é um senhor que desencarnou nos anos 80, que passou por muitos problemas emocionais e ele trabalha numa encruzilhada ali próximo da Avenida Paulista, em São Paulo. Aquela outra mega cigana que aparece, sabe, toda enfeitada, com aquele místico, aquele ar de sedução e não sei o que. Não, às vezes uma cigana é uma senhora, entendeu? Que foi, cara, a família inteira dela desencarnou, morreu de fome, ela teve que se virar sozinha. Trabalhou na rua fazendo leitura de mão, mas todo mundo ali tinha muito preconceito e ela acabou sofrendo com isso. Mas ela é uma cigana. E que nem o outro exemplo que eu dei do Exu Caveira ali. Vocês viram aquela figura, aquele arquétipo do Exu Caveira, né? Aquela capa preta, aquela armadura, aquele tridente, não, aquele cetro, né? A figura da caveira na cara. Não. Às vezes é só um médico. Existem muitos espíritos que carregam o nome de Exu Caveira, João Caveira, Tata Caveira, que as pessoas escutam, opa, nome Caveira, e acham que esse cara, ele é esse arquétipo da caveira. E não, você vai ver, é um médico. É um cara que trabalhou em 1800, estava encarnado em 1800, 1700, 1600. Era um grande médico. Porque a linha dos caveiras, a gente vai falar sobre isso, né? É a linha das almas. São espíritos que têm um grande conhecimento do que é esse movimento dimensional. No caso, o movimento do desencarne. Né? E eles são especialistas em atuar com o movimento da alma. A gente não está falando de cuidar do espírito, estamos falando de cuidar da alma. Porque no fundo os caveiras se manifestam, muitos Exus caveiras se manifestam com esse arquétipo da caveira, não como algo assustador, mas também ligados a um princípio do hermetismo. Todos pertencem ao mesmo fim. Toda alma, quando desencarna, vai para o mesmo lugar, que é a caveira. E também de que todos nós temos alma. E a caveira é algo, né, o esqueleto é algo que compõe todos também. Então, é essa analogia que eles criam, né? A figura da caveira faz menção à alma, né? Todos somos iguais. Só. E eles falam exatamente isso, né? Quanto mais você se sente assustado, mais você teme a figura de um caveira, você nada mais, nada menos está olhando para você mesmo. Porque no fundo você é aquilo ali também. Aquilo que você está vendo que te assusta, essa figura do caveira, você é exatamente aquilo. E os caveiras são entidades, muitos deles que se manifestam, e falo para vocês, a grande maioria não é essa coisa ligada à ancestralidade africana, não. E a gente vai falar sobre cada um deles.